Fala galera, aqui quem fala é Guitardo do seu canal Guitardo Experience. E hoje iremos fazer um react a Laís Capel, influenciadora no Instagram e no TikTok e irmã da youtuber Carol Capel. Porque desta vez a própria irmã resolveu fazer um expose na Carol, porque o nome da Carol está em muita evidência depois que ela resolveu processar e dar strike no canal do biólogo Henrique, um canal que faz bastante sucesso no YouTube, de um biólogo formado que tem vários seguidores, né? Faz tempo que muitas pessoas denunciam as mentiras de Carol Capel na internet. Porém, agora, além dela ter arrumado confusão com o canal de um profissional que é querido por muita gente e também tem uma grande relevância no YouTube, a coisa começou a ficar feia para o lado dela. E para piorar mais ainda, a própria irmã, sem citar o nome dela, revela outros podres e vamos reagir a isso nesse vídeo. Então roda a vinheta. Nesse mundo onde tem tanta gente com dificuldades, né, e passando por momentos difíceis em relação à saúde mental, e a gente encontra profissionais tão bons, né, assim como são os meus, por exemplo, que têm salvado minha vida, a gente se depara com coisas assim que eu fico chocada, né, como falsos especialistas e pessoas que fingem saber de coisas, estão ganhando muito dinheiro. Eu acabei de ver um negócio aqui de uma pessoa muito conhecida por várias pessoas que tá vendendo cursos sobre saúde mental, sobre como você pode curar a sua vida, sendo que ela tem zero embasamento sobre isso. Aí eu fico assim, me questionando, né? Uma, que isso deveria ser considerado um crime, né? É verdade, porque tá iludindo muita gente, né? A Carol Capel é enorme no YouTube, se não me engano, ela tem mais de 3 milhões de inscritos, uma coisa assim, realmente são números impressionantes, né? Ou se não é 3 milhões, é 2 milhões e pouco. Eu lembro que, e faz tempo, né? Faz anos que ela é grande, né? O problema é que ela começou sempre, né? Não só com esse assunto de saúde mental, porque eu não acompanho o canal dela, então eu nem sabia dessa questão, mas mesmo com teoria da conspiração, falando mal pra caramba da Disney, e não que a Disney não possa ser criticada, mas criando histórias falsas baseadas em teorias da conspiração, em coisas que ela mesma inventava, e um monte de gente comentando, um monte de jovem, um monte de seguidor dela acreditando em um monte de baboseira, um monte de mentira, como se fosse a maior verdade. Fora aqueles vídeos montados que ela fazia, né, num estilo meio vlog, né, em outro país, de carro, ou pegava um vídeo de outra pessoa e metia lá um green screen effect, uma imagem lá fantasmagórica feita em estúdio, ou enfim, editada em casa para dizer que eram espíritos e outras coisas, né, nessa linha aí, né? Inclusive ela até foi, acho que, se não me engano, uma vez desmentida por um espiritualista ou alguém da área, né? Então faz tempo que a Carol mente na internet, né? Não é novidade. Mas como ela falou, né? Mas devia ser um crime porque passa uma desinformação. Nesse caso de saúde mental, tá vendendo um curso, né? Que às vezes a pessoa tá passando por alguma dificuldade, né? Precisa de uma ajuda profissional séria e tá achando que comprando o curso dela vai resolver seus problemas e não vai resolver nada. Deveria ser considerado um crime, mas no Brasil nada é crime, né, gente? Nem o que é crime, né? Nem a Suzane von Richthofen agora, além de tudo, pelo que eu fiquei sabendo, por exemplo, né, para dar esse exemplo, ela ficou com a herança, né, do tio que faleceu de uma forma estranha, né? Não sei nem como é que estão as investigações, né, mas é uma morte ainda me parece nebulosa e tá lá. E a Netflix, né, ainda não basta ela ter herdado essa bolada, ainda paga mais milhões para fazer um documentário sobre ela, com entrevista, com tudo, né? Realmente o Brasil é um país bizarro nesse sentido. As pessoas que realmente cometem um crime, assim, tenebroso, são punidas pelo crime que cometeram. Imagina isso, né? E eu me sinto mal, sabe? Tipo, daquela sensação de justiceira do mundo, porque eu vejo os profissionais que me acompanham, né? E, assim, o preço da consulta deles, o quanto eles estudam, o quanto eles são disponíveis
o quanto eles têm ferramentas mesmo e, tipo, estudos, né? Então, tipo, ele não vai me prescrever um remédio sem antes saber como esse remédio vai atuar com a doença que eu tenho, entendeu? Então, tipo, olha anos de estudo que esse cara tem que ter pra acompanhar um caso, formação, né? graduação, Pra vir pessoa X, pra virem pessoa X que não tem formação, que não tem base teórica, científica, que apenas tem seguidores e fala bem, vendendo coisas sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre você pode curar sua vida, sobre neurociência. Gente, isso, assim, pra mim, assim, eu não sei, sabe? Se eu sou muito certa das ideias, sou muito certinha, sou muito Caxias, mas eu considero isso um crime, gente. Tá um certo. crime. E eu me sinto mal pelas pessoas que compram. Sim. Eu não deveria me sentir mal pelas pessoas que sendo compram, enganadas. porque compra quem quer, né? Quem quer, mas muitas vezes a gente sabe que o público dela é um público muito jovem, pessoas que ainda estão em formação, saindo da escola, talvez nem tenha entrado na faculdade no segundo grau, né? Muita criança vê também o conteúdo dela e pode às vezes comprar e tal, né? E achando que vai ter alguma recuperação na vida, alguma melhora e isso não vai acontecer, né? É triste mesmo. Mas tem gente que tá no desespero e acha que essa é a única solução, né? No desespero você faz loucuras. E ao invés de procurar profissionais de verdade, psiquiatra, que não é barato, gente. Uma consulta com uma psiquiatra é R$800, não é barato. Então a pessoa prefere ir por esse lado, entendeu? E o pior de tudo, né? Conhecendo a pessoa do jeito que eu conheço, ela não é exemplo de nada, ela não é exemplo de saúde mental, ela não é exemplo de como ela cura a vida dela, sabe assim? Não, e isso já ficava claro pelo tipo de reação autoritária, né? Já querendo dar strike em canais como o do biólogo Henrique, do Não Adivinho. Não sou fã do trabalho do Não Adivinho, mas um strike totalmente autoritário porque falou dela, porque mostrou a imagem dela, sendo que isso por si só já é uma contradição, já que ela faz um monte de vídeo de react também, né? Então dá pra ver que esse foi um dos casos em que o dinheiro, né, ficado rica, milionária, enfim, acabou subindo pra cabeça, né? Se bem que eu não sei não, né? Eu acho que essa pessoa, pelo que ela está comentando aqui, sempre foi assim. E é aquele negócio de você dar um poder pra pessoa, né? A pessoa tem um poder, e nesse caso ela tem o poder financeiro, né? O poder da influência, o poder, né? O poder de ter vários seguidores, ou seja, se tornar uma certa autoridade na internet, mesmo que esteja falando um monte de groselha. E tudo isso faz a pessoa se sentir realmente como se fosse um deus na Terra, né? É complicado, né? E é daí que nascem também, muitas vezes, os narcisistas. Mas ela vende isso, e vende muito. Gente, isso pra mim deveria entrar no mesmo patamar de crime. Ela é gigante, né? De bets, por exemplo, sabe? De influenciadores que divulgam bets. Juro por Deus. Ainda mais estando, né, no mês da saúde mental e vendo tanta gente passando por momentos tão difíceis. Pessoalmente dizendo, sabe? O que eu tive de crise de pânico, né? De ataque de pânico, e por isso que eu tive que trocar medicação. E o quanto os meus profissionais de saúde, meu psiquiatra, minha psicóloga, neuro, meu médico de família, todo mundo me acompanha assim de forma 360 e fazem de tudo por mim pra me ajudar, sabe? Pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado com as pessoas que vocês admiram, com as pessoas que vocês seguem, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que tem por trás de tudo isso. E infelizmente a gente vive numa era, né? Não é querer criticar novamente a geração Z, mas é porque é uma característica de quem nasceu nessa época. São pessoas que desde pequenas já nasceram com o celular na mão, né? Muitas vezes os pais saíam de casa e deixavam o YouTube ou, sei lá, qualquer aplicativo ali, como se fosse uma babá enquanto o pai não estava em casa, ou mesmo que estivesse em casa para não ter que aguentar, às vezes, a porrinhação de uma criança pequena que dá trabalho, né? E que exige atenção, enquanto às vezes o pai e a mãe querem descansar, né, jogam ali. E é nessas que, né, as pessoas viram fãs também de influenciadores e pessoas que estão ali com, como ela falou, né, que tem uma boa oratória e vão realmente caindo na lábia, né? Vão sendo ali engolidas, em vez de desenvolverem um pensamento crítico próprio, elas realmente acreditam naquilo que está sendo passado, ainda mais do jeito que a Carol Capel e outros influenciadores fazem, né, dando aquele ar de autoridade, aquele ar de que realmente sabe do que está falando. É muito
muito complicada a situação. Eu só não falo claramente e abertamente porque uma que eu não quero levar processo, porque eu sei que esse tipo de gente trabalha com advogados, né? Outra porque eu não sou ninguém nessa internet. Eu posso aconselhar quem tá perto de mim, quem me escuta, quem me ouve, quem, enfim, né? Mas eu fico realmente puta, assim, eu tenho um senso de justiça muito forte, que às vezes me incomoda até, sabe, assim, porque me deixa, me tira do meu senso de justiça, eu não posso ver nada errado, entendeu? Gente, essa internet é podre, meu Deus do céu. Tem dia que eu tenho vontade de sumir daqui. Hoje é um Foda. desses dias. Só que aí, ao Foda. mesmo tempo, eu penso assim, eu também tô aqui pra falar de amor, né? Eu acho que o meu conteúdo é sobre isso, né? E cuidem da cabecinha de vocês, gente. Assim, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa, sabe? Apesar de ela aparecer muito fisicamente, inclusive a voz, né? Até a voz parece muito com a da irmã dela, né? Você vê que realmente, né? Mesmo que uma família, né, geneticamente gere indivíduos fisicamente parecidos, né, o indivíduo é sempre o indivíduo, né, então você não pode ficar generalizando as pessoas também por conta disso, né, como muita gente faz, só que geralmente fazem essa generalização com o sexo oposto, né, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, não, gente, é tudo indivíduo e cada indivíduo vai ter sua particularidade que vai estar muito acima de ser um homem ou mulher. Vocês acham mesmo que criminoso é uma Virgínia que vende os produtos dela e a Beth? Criminoso é quem vende que você pode curar a sua vida, sabe? Com 5 passos do além. Que se diz neurocientista, que se diz evoluído espiritualmente, mas que na Neurofarsante verdade é o talvez cão. seja mais Isso é adequado. criminoso. Eu só peço que vocês tomem cuidado com o que vocês veem na internet. Gente, tomem cuidado. Tem muita gente ruim e louca por aí. De nada adianta você ter um dom, por exemplo, o dom da comunicação, da influência, se você não usa isso pro bem. Nada adianta. Você vai sim ter muito dinheiro, você vai ser rica, milionária. Você vai ter um armário assim cheio de bolsas, você vai ter um armário cheio Milhões de de sapatos, seguidores. você vai ter um carrão dentro da garagem. Você vai ter viagens que você nunca imaginou na vida. Mas você não vai ter paz. Porque você não tá usando isso pro bem de alguém. Entendeu? Alguém tá sendo prejudicado de alguma forma. Mesmo que a pessoa tivesse, né, o dom da comunicação, mas fizesse isso, né, mesmo que fosse para si próprio, por exemplo, ela cria um canal X de música ou de tecnologia, porque pensa que o YouTube vai lá monetizar, ela vai ter muitos seguidores e tal. Então ela, mesmo que, né, faça esse conteúdo, faz por ela, né, mas aí ainda é uma coisa, né, que a pessoa está fazendo aquilo por ela, para ter seguidores e tal, coloca uma informação às vezes tecnológica ou musical e tal, ensina alguma coisa, e, né, mesmo que aquilo ela faça só porque ela quer ganhar dinheiro, mas ainda assim não está prejudicando alguém, né? A questão do Carol Capel não é uma questão de que ela está fazendo por ela, a questão é que ela está enganando as pessoas, e engana há muito tempo. A questão dela é que ela tem uma personalidade totalmente problemática, né? Uma pessoa com ego ali nas alturas e que vive uma realidade paralela, né? O fato dela ter dinheiro, de estar em outro país, acabou deixando ela realmente acreditando numa realidade que não é a vida real mesmo. Então, é muito comum você ver as atitudes dela do tipo responder mal educadamente alguém que faça alguma crítica a um vídeo dela, coisa que simplesmente ela deveria cagar, né, se alguém critica ou não algum vídeo dela, independente. Agora eu não estou entrando no mérito se ela fala a verdade, fala mentira no vídeo, estou falando que do tamanho que ela tem, né, de relevância no YouTube e tal, ele simplesmente nem está nem aí, né, ou nem olhar esse comentário, enfim, né, para que responder uma pessoa que é só um usuário ali, né, não, mas quer responder com grosseria. Aí, quando dá esse caso do biólogo Henrique agora, né, e muita gente fica perguntando dela, porque acabou saindo da bolha, né, do que ela fala e virou um troço meio geral. Inclusive até acho que, né, acredito que talvez a Laís nem conversasse mais com a irmã há anos, mas que, né, com tal, né, explosão que deu dessa polêmica aí no YouTube, ela ficou também sabendo disso. E agora a Carolzinha está sendo cobrada ali pelos seguidores ou por pessoas que vão visitar o canal dela por essa postura aí com o biólogo Henrique, que na verdade ela falou que a casa ia cair, mas está caindo a casa dela. Muita gente já fazia críticas a ela, só que em muitos canais do YouTube faziam críticas desmentindo coisas que ela tinha dito, né? E mesmo que ela não desse strikes nesse canal, provavelmente ela nem ligava porque ela era muito maior que esses canais,
Agora o troço explodiu porque o biólogo Henrique também é muito grande no YouTube, né? É um canal bastante conhecido no YouTube. E agora ele entrou, não adivinha, entrou Serginho Faó no meio, agora só vai ampliando a treta, né? E agora é que vai realmente caindo a máscara, né? E talvez o seguidor mais bitolado, o seguidor que não pensa, né? Aí já tô falando de pessoas um pouco mais velhas, né? Talvez comece a acordar para a vida também, né? Ou não. Porque quando você é fã, você também é outra pessoa que não produz nada, né? Só um fanático. Seu ato, entendeu? Então, assim, o que, que você faz com o seu dom, sabe? De que adianta você ser bom em alguma coisa se você não for bom usar o que você é bom para ajudar alguém? Hitler tinha o dom da palavra, o dom da comunicação, o dom de influenciar pessoas. E olha o que ele fez. Exatamente. E Hitler era um homem muito inteligente, tá? E falar isso, né, não é fazer a apologia ao bigodinho, mas é reconhecer. Um cara que não estava em lugar nenhum. Ele era um cara totalmente simples ali, né? Tentava vender suas pinturas e as pessoas achavam o trabalho dele uma porcaria, né? Essa que é a grande verdade. E disso, ele participa lá, se não me engano, na Primeira Guerra, alguma coisa assim, e o cara consegue ir para o posto mais alto de uma nação. Um cara que não era ninguém. Então, assim, e olha a atrocidade que ele fez. Entende? E, novamente, entra até naquilo que ela falou, da boa oratória, do convencimento, né? Pode estragar muitas vidas. Não comparando, óbvio, né? Porque é um assassino em Sim. série, mas Eu entendo. para vocês terem Analogia. ideia de como essas pessoas têm o dom e usam pro mal. Então, o que, que você tá fazendo com o seu dom? O que, que você tá fazendo com algo que você podia ajudar uma pessoa que fosse? Você tá influenciando pro bem ou pro mal? Você tá pensando só enquanto tá aumentando o seu dinheiro guardado? Seu dinheiro, né, guardado, né? Dinheiro investido. Foda ficar falando entre linhas, né? E não poder falar a real. Sim. Mas é bizarro. Quando você para pra pensar, você fala o que tá acontecendo, né? Da vida. Tem muitas vezes, gente, também que as pessoas, assim, são tão boas pra fora de casa, mas dentro de casa é o cão. Fingem que fazem o bem pra tanta gente, mas dentro de casa trata igual um lixo. Mas eu vou falar que a Carol Capel, né, ela não consegue nem fingir nesse nível que é uma pessoa boazinha, porque vídeos antigos, lá de 2018, 2017, 2018 por aí, quando ela vinha falar que tinha trabalhado na Globo, sei lá se isso é verdade, tanta mentira que ela fala que já perde totalmente a credibilidade. Né? Depois vinha falar que foi no parque da Disney, aí depois fica xingando o lugar que trabalhou na Disney. Enfim, ela fala várias coisas nesse sentido. E você já percebia uma arrogância, uma soberba, sabe? A forma de se... né, de expressar certas coisas, mesmo que ela fosse uma boa comunicadora, a personalidade dela parecia que queria transbordar para fora, né? Esse lado mais maligno, esse lado mais arrogante, esse lado mais soberbo, e esse lado de quem acha que é melhor do que todo mundo. Tem isso também, tá? Igual aquele influenciador que a gente viu que era maravilhoso, falava poesias, poemas, escrevia música e batia na mulher. Agora eu vou trabalhar, porque graças a... Rede social, nesse caso, sou obrigado novamente a falar do Facebook. Mesmo para minha geração e para as gerações que vieram depois, foi um grande malefício aí, porque são redes que geralmente engajam pelo ódio. O Facebook é um dos maiores exemplos ali, onde só vê treta ali, né, no seu feed, só vê gente falando mal uma da outra, só vê gente com discordância política, enfim, né, homem falando mal de mulher, qualquer tipo de polarização e coisa que irrite e que vai engajar e que vai encher o bolso do senhor Mark Zuckerberg de dinheiro. E outras redes sociais também operam da mesma forma, né? Deus, eu encontrei um trabalho onde eu pago minhas contas e de alguma forma ajudo as pessoas, né? Porque o RH é de alguma forma isso, né? Tem dia que eu quero matar umas pessoas, tem, mas de alguma forma eu ajudo e eu sou paga pra isso, né? Eu vou trabalhar pra isso. Talvez esse seja o meu dom, ajudar as pessoas e falar... É verdade. Falar sobre amor, falar sobre coisas boas da vida. Infelizmente, hoje eu tive acesso a uma coisa que eu não queria ter acesso. Que eu preferia... Eu gostava mais da minha vida ontem, que eu não sabia que isso existia. Tá bom? Bom trabalho pra vocês. Bom, então foi isso. Eu peço a vocês que sigam a Laís Capel
nas suas redes sociais, vamos fazer pessoas que realmente merecem, né, que produzem alguma coisa de bom para os outros, né, ter o reconhecimento merecido, né, e ter aí a audiência que merece, de fato, né, porque realmente, né, infelizmente, as regras do YouTube aqui, meu canal é pequeno, não sou autorizado a colocar links ainda, senão eu colocava os links aí para o TikTok, para o Instagram dela, para vocês seguirem, né, e ajudá-la também, né, quem sabe ela ganhar também dinheiro com a internet, né, e não só com o trabalho dela, pelo que ela deu a entender, né, pode ser que ela já ganhe algum dinheiro com a internet, mas a gente não sabe, né. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço!